E aí, meus amigos, tudo bem? Belezinha? Espero que vocês estejam bem, sim. Hoje eu vou falar rapidamente sobre as leis de Newton, né? Um conteúdo muito comum no nono ano, né? No primeiro ano do primeiro ensino médio, primeira série também, alguns lugares também dizem assim, para poder dar um suporte e também para a galera que já passou, né? Lembrar desses conteúdos assim, o básico é sempre interessante, até porque são coisas do nosso dia a dia, né? Então, de maneira bem simples, a gente vai conversar um pouquinho as ideias do que seja, e lógico, lembrando que o aprofundamento sempre com exercício, falou? Então, sem perder muito tempo, vem vinheta. Então vamos lá, gente. Começando pela primeira lei. A primeira lei de Newton ela diz o seguinte, ou popularmente conhecido como a lei da inércia, diz o seguinte, que um corpo que está em repouso tende a continuar em repouso, ou se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. E aí, o que vai mudar isso? É o fato de ter uma força que mude essa situação. Então, se não tiver uma força que mude uma dessas duas situações que você está passando, ou que o corpo esteja passando, ele vai permanecer nesse estado, né? Então, basicamente, a ideia é essa. Não é para se preocupar com conta nem nada disso. É o entendimento de que se você está em repouso, você vai continuar. Se você está se movimentando, você vai continuar até que uma força mude essa característica sua. E aí a gente tem vários exemplos, né? Alguns que eu trouxe para vocês. O exemplo do cinto, né? Eu já posso até marcar aqui para a gente trabalhar. O cinto de segurança, que na realidade o que acontece? Quando tem a colisão ou a freada brusca, a nossa tendência natural é continuar o movimento, né? Então, se a gente está indo para frente, naturalmente a gente tende a continuar para frente. Então, a gente, quando dá a brecada muito forte, o que acontece? Você vai para frente, você é projetado para continuar seu movimento. Então, o cinto de segurança é justamente para quê? Ele está aqui no seu peito, você vai ser projetado para frente, ele te segura, evitando a situação de dano, de colisão, de machucar, qualquer coisa desse tipo assim, né? É para te preservar. E o airbag é a mesma situação. Você vai, o airbag, para evitar um dano maior, um traumatismo, quebrar nariz ou qualquer coisa do tipo. Então, essa é a ideia desses dispositivos como um mecanismo de segurança justamente por conta da primeira lei de Newton, que ela se faz presente. Outro exemplo também simples é no ônibus. Esse, então, quem nunca está em pé, tranquilão, o ônibus está indo para frente, dá uma freada que vai jogar para trás, naturalmente, o que você vai? Vai para frente. Então, todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Tá aqui, o ônibus está vindo para frente, certo? Dá-lhe uma brecada muito forte, às vezes você está meio disperso, está conversando com coisa do tipo. Aí, meu filho, não tem para onde correr. É aquela trubucada, aquela caída de lado que quase se machuca todo, porque a sua tendência é continuar para frente. Então, o ônibus breca para dar uma travada para trás, mas você tende a continuar para frente, aí não tem para onde correr. Tá? Você vai ser projetado para frente seguindo a mesma velocidade, inclusive, do móvel que você está. Tá bom? Então, essa é a primeira lei de Newton. Tropeção também é um clássico. A gente está andando na rua, distraído, toma um tropeção. A gente sempre tenta parar, mas a gente sempre vai para frente, porque a nossa tendência natural seria de continuar indo para frente, e aí a gente tenta parar, perde o equilíbrio, e aí a gente cai por conta desse tropeção. Tá bom? Entre outras situações também que a gente tem. Tá bom? Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton está justamente ligada com o vetor força, né? Trabalha mais com a questão da força resultante. Tem uma aula que eu falei para vocês sobre parte vetorial, que te dá um entendimento sobre a parte de força. E a segunda lei de Newton, ela justamente vem trabalhar de maneira matemática. E ela resume o quê? Que a resultante das forças que agem sobre o corpo é o quê? É igual à massa daquele corpo multiplicado pela aceleração que ali está sobre aquele corpo. Né? Lembrando que força resultante, você poderia ter uma força para frente e uma força para trás, né? E aí você teria que ver a resultante entre elas, se o corpo vai para frente, se vai para trás. Você poderia ter duas forças aqui empurrando, né? Poderia estar 90 graus aqui também, enfim. Você poderia ter uma série de combinações aqui de forças, mas ainda assim você teria que achar a força resultante para onde você vai, se você vai vir para cá, se você vai vir para cá, para você fazer e observar, ou se você vai vir para cá, enfim. Você primeiro teria que achar a força resultante, e lembrando que força resultante
é aquela única força que representa o seu sistema, e aí, partindo dessa força resultante, que você vai descobrir como é que funciona relacionando com a massa e a aceleração que ele se desloca, tá bom? Bem, como a gente está falando de Newton, então é esperado que a unidade de força que representa esse fato é o quê? É o Newton, certo? A massa em quilograma, e a aceleração vem da própria cinemática, que é o metro por segundo ao quadrado, né? E aí, no sistema internacional, toda a força ela é em Newton. Não é o único tipo de força que a gente calcula aqui, mas na dinâmica, mas a gente calcula força magnética, força elétrica, enfim. Tem várias forças aí que todas elas, pelo fato de serem forças, são todas elas em Newton. Tá bom? Ok? Beleza. Então, hoje está bem tranquilinho. Vamos para a terceira. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Então, a gente vai entender como é que funciona, e numa outra oportunidade a gente pode vir a trabalhar com a questão de fazer contas e tudo mais. Lembrando que aqui é só o básico para a gente ter as ideias em si. Bem, como a própria lei diz, é o que? Lei da ação e reação. Então, para toda ação que se faz, você também tem uma reação, você tem uma resposta. Só que qual é a observação que tem que ser feita em relação a essa resposta? Ela vai ter a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor. Se você faz uma força de 20 newtons na parede, então a parede ela vai também te devolver uma força de 20 newtons na mesma direção, então na horizontal, na vertical ou com inclinação, tá bom? Só que o sentido é contrário, ou seja, se você faz uma força para frente na horizontal, você vai ter uma reação também na horizontal, só que se eu estou indo daqui, vamos botar para frente para facilitar. Então, se eu vou para frente, a minha reação vai ser para onde? Para trás. Se eu faço para cima, a minha reação vai ser para onde? Para baixo, certo? Então, esse é o sentido. Então, mesma intensidade significa o mesmo valor, mesma direção, né? É horizontal, vertical e inclinado, ou seja, se você faz uma força na horizontal, não espera que sua reação seja na vertical. É isso que ele quer dizer para você. E em sentidos contrários, ou seja, se você faz a força para frente, a sua reação ela vai ser para trás. Se você faz uma força para cima, a sua reação vai ser para baixo, né? Então, uns exemplos que a gente tem aqui, ó, o caminhar é um exemplo disso. Você faz uma ação para trás e a sua reação é projetar o seu corpo para frente. E tem outros fatores, mas o básico é isso. Aqui, o simples empurrar de um carrinho. Então, você empurra, faz a força para frente, o carrinho te devolve para trás. Lembrando que não é o mesmo corpo. A força, quem faz a ação é um, quem faz a reação é outro. Nunca é o mesmo corpo. Nunca é o mesmo corpo que faz ação e reação. Tem várias questões de vestibulares, inclusive, que perguntam sobre isso. Quem faz a ação não é o mesmo corpo que faz a reação. Quem faz a ação é um, quem faz a reação é outro. Por exemplo, aqui no exemplo do carrinho. O homem faz a ação, certo? E o carrinho faz a reação, ok? Tá? Então, o pé faz a ação e o chão faz a reação, ok? Tá bom? Deu para entender a diferença? Então, sempre um faz, o outro faz. Nunca o mesmo corpo faz as duas, tá bom? Um faz a ação e o outro vai fazer a reação. Sempre corpos diferentes, tá? Aqui um exemplo clássico de armas também, né? O famoso coice, né? Você projeta, vai ter o tiro, vai sair para frente a bala por conta da pressão que vai ter, só que a arma ela responde. Então, vai a bala para frente, com a explosão, com o impulso da explosão, você vem para trás. A arma te projeta para trás. Então tem que ter um certo cuidado, porque dependendo da arma, se você tiver colocado na posição errada, você desloca o ombro, mas vem no rosto, quebra nariz, que nem acontece em cena de filme mesmo. Isso é real. Então sempre, toda vez que para quem vê, né, quem trabalha com ar policial ou coisas do gênero, militares e tudo mais, eles sempre aprendem a segurar uma arma mesmo, porque tem que saber, porque sempre tem coisa. Se você não tiver bem posicionado, organizado direitinho, você pode vir a se machucar mesmo em lesão séria, lesão grave. Então, tem todo um procedimento. Entre outras reações, tá? Bater, a galera que gosta de lutar, bater em saco, você bate no saco, o saco te devolve, e por aí vai. Tá legal? Então, é isso, meus amigos. O que eu tinha para passar para vocês sobre as leis de Newton é isso. Aula bem curtinha, só para a gente lembrar as ideias das 3 leis de Newton. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus. Vocês são lindos e fui!